Capítulo 5 O Poder do Alto. O encontro entre evoluído e involuído apresenta uma profunda significação que deve ser estudada cada vez melhor, pois ela pode iluminar e completar os postulados da biologia moderna, especialmente no seu aspecto evolucionista, em relação aos desenvolvimentos futuros da vida. Trata-se do embate não apenas entre dois biótipos, mas também entre dois planos biológicos e entre as leis que os regem. Esse estudo torna-se interessante para a orientação individual e social, bem como para a ciência, porque nos conduz à concepção de uma biologia muito mais ampla, que abrange não apenas a atual animalidade e humanidade, mas também a sua futura espiritualidade. Trata-se de uma biologia que abrange também os valores morais e que, por isso, pode assumir a nobre tarefa de nos dar uma visão biológica racional e positiva, da qual o mundo carece e tem necessidade para resolver muitos problemas até agora insolúveis, atualmente abandonados ao instinto das massas. Com esse estudo, enfrentamos não só a biologia já conhecida, mas também a biologia do evoluído, que possui outras leis e finalidades. Chegaremos, assim, ao conhecimento de uma biologia muito mais ampla, no sentido de não estar restrita a um único plano de vida, de não ser estática e de não estar fechada no âmbito de um dado plano de evolução. Uma biologia dinâmica, em movimento e em evolução, da qual a nossa atual é apenas uma fase existente em função das precedentes e das subsequentes. Até agora, a ciência ocupou-se muito do passado da vida em nosso planeta, mas muito pouco do seu futuro, que é, sem dúvida, deveras importante para o homem. Quando falamos do evoluído, da sua psicologia e de seus métodos de ação, tratamos justamente deste futuro, uma vez que no amanhã o homem terá de se tornar um ser evoluído, ingressando neste mais elevado plano biológico para agir com outra psicologia e com outros métodos. O homem prático poderá sorrir de tudo isto, mas quando falamos de ideais, tratamos do que deveremos ser amanhã, uma vez que o progresso é a lei da vida e ninguém pode parar a evolução. O ser situado em nosso plano biológico, que é o da animalidade, não sabe perguntar se, em vez da lei da luta pela vida e pela seleção do mais forte, existe a possibilidade de usar outras leis menos duras. Se, em vez de agir com o método do egocentrismo separatista, que nos torna maus, não é possível funcionar com o método do altruísmo unificador, que nos torna todos amigos para viver em paz. É ponto pacífico, porém, que não se pode afirmar que o sistema em vigor seja o ideal. Quanto mal, quantas injustiças, quanto veneno de ódio, quantos aleijados e desesperados produz este sistema da luta pela seleção do mais forte, quantas reações ferozes por parte da vida, que não quer morrer. Quão diversas condições de vida poderia gozar o mundo se a cada um estivesse garantido o que lhe é indispensável material e espiritualmente para viver? Se a vida não estivesse obrigada a esta luta e, por força da vitória do mais forte, a tantas reações desesperadas?
A vida exalta o mais forte, mas isso não significa que aceite morrer no mais fraco, em quem ela se adapta a sofrer na escuridão, sob o tacão do vencedor, apenas temporariamente, à espera da ocasião oportuna para se rebelar. Então, a vitória do mais forte não é vitória, mas apenas um método para incitar os mais fracos a se fortificarem em agressividade e ferocidade, capacitando-os a fazer a guerra e a destruir o mais forte, para substituí-los. Naturalmente, desta luta surgirão outros vencidos dispostos a continuar o jogo da revolta e tentar destruir o vencedor para substituí-lo, e assim por diante, num encadeamento permanente. Mas será possível que o homem queira, com este sistema, fabricar para si um inferno verdadeiramente eterno? O evoluído não aceita esta forma de vida, pois não se adapta mais a ela, do mesmo modo como um indivíduo civilizado não saberia mais viver como selvagem. É bem fácil, portanto, imaginar o sofrimento que pode representar para um evoluído descer à Terra para viver nela. Mas isto significaria que nenhum evoluído deveria descer à Terra. Como se explica, então, o fato de que seres superiores de outra raça venham esporadicamente viver em nosso mundo? Por que eles fazem isto? O que os impele e qual a lei deste fenômeno? Tudo isto decorre do fato já explicado por nós de que o evoluído vive num mundo orgânico, unitário, onde impera a lei do amor e não a da luta. O seu método está nos antípodas daquele da agressividade e do esmagamento. Pelo contrário, segundo a lei do seu plano, que define a sua natureza, ele é levado a se dobrar sobre os irmãos menores, que quanto mais inferiores, tanto mais ele considera deserdados e necessitados de ajuda. Duas forças o impelem a agir assim: o amor e o sentido orgânico unitário, dois impulsos tanto mais poderosos quanto mais evoluído é o ser, ou seja, quanto mais ele sobe do antissistema, reino do involuído, ao sistema, reino do evoluído. A vida avança compacta do antissistema ao sistema, procurando realizar cada vez mais a atuação daquelas duas forças, amor e unificação, características do sistema. Para se dirigir cada vez mais à unificação, na qual se realiza o amor, a vida serve-se da utilização dos seus elementos mais adiantados em vantagem dos menos adiantados. Por isso, ela confia ao evoluído a importantíssima função biológica de se dobrar sobre os involuídos para erguê-los até si. Esta é, portanto, a atitude natural que compete ao evoluído no entrelaçamento das diversas posições na escala da evolução, fazendo assim que os planos biológicos possam colocar-se em contato e se sobreporem numa simbiose que os mantém compactos. Desse modo, a descida dos evoluídos não é um capricho, mas sim o fruto de uma fatalidade lógica, que segue os planos de reconstrução para reconduzir o antissistema decaído ao estado orgânico unitário do sistema. O que acontece do lado oposto? Qual é a atitude natural do involuído como resposta ao ato de amor e de sacrifício que levam o evoluído ao seu encontro?
É evidente que o evoluído jamais desceria à Terra para a sua satisfação, e que se ele enfrenta tal sofrimento, é porque esta é a sua missão, que explica e justifica a sua presença em nosso mundo. Ora, missão quer dizer oferecimento completo de toda a própria atividade e sacrifício para o bem alheio. Cada um age conforme a sua natureza. Assim, o evoluído comporta-se de acordo com a lei do seu plano, lei de amor e de unidade. Mas o que podemos esperar então do involuído, se a lei do seu plano é de egocentrismo e separação, é de luta e de revolta? Eis então que a resposta natural do involuído é a crucificação do evoluído. Do exame do fenômeno, resulta que isto é uma lei biológica natural, fatalmente decorrente de todos os elementos que o compõem. O próprio Cristo teve que se submeter a esta lei, assim como a ela também ficam submetidos aqueles que descem à terra em missão. O que significa então o tão repetido conceito de que Cristo veio ao mundo e sofreu a sua paixão para redimir a humanidade, tomando sobre si os pecados dela? A evolução é um processo de ascensão fatigante que o ser decaído no antissistema, devido à sua revolta, deve cumprir por meio de sua própria e dolorosa experimentação, percorrendo o caminho evolutivo até se reintegrar na ordem do sistema. Decorre disto que o ser está automaticamente condenado a sofrer, porque esta caminhada não é fácil nem gratuita, razão pela qual o sofrimento constitui a chave da evolução. Eis que agora poderemos compreender muitas coisas. Segundo a lógica do processo que observamos, Cristo não podia descer à Terra senão em missão, e esta missão não podia se desenvolver senão culminando na forma de paixão. E a paixão, por sua vez, constituía o que mais valorizava a missão, porque, como já dissemos, o sofrimento é a chave da evolução. Assim foi realizada a missão de Cristo, cuja finalidade não podia deixar de ser senão a de melhorar o mundo, fazendo ele evoluir. Cristo, portanto, quis ser um pioneiro neste duro caminho de dor, porque sendo este um meio de evolução, é também um meio de redenção. O cristianismo não o explica, mas torna-se evidente que no seio da mais ampla biologia que explicamos, a redenção não pode se realizar senão por meio da evolução. E qual o significado de haver Cristo para redimir o mundo, tomado sobre si os seus pecados? Quer dizer que ele, inocente, aceitou a dor necessária para evoluir, que não pertencia a ele, pois, não sendo um ser decaído, ele nada devia pagar, porque não se rebelara contra a ordem. Ele, que não havia descido na involução, não devia se redimir, e por isso não estava sujeito à pena da evolução. Ainda assim, ele sofreu. No entanto, o sofrimento é necessário para a redenção. Mas, se ele nada tinha do que se redimir, então seu sofrimento não podia ser senão para a redenção dos outros. Este foi o sentido no qual Cristo tomou sobre si os pecados do mundo. Cristo sofreu a fim de realizar a evolução dos outros, pondo-se à frente deles neste duro caminho,
com o exemplo e o ensinamento, tomando sobre si um fardo de dor que não era seu, mas sim nosso, que ele mesmo primeiro carregou, a fim de ser seguido pelos outros. Depois, devido àquela psicologia das acomodações, da qual já falamos, bem como à preguiça do mundo, foi considerado mais cômodo acreditar que Cristo houvesse tomado sobre si os nossos pecados, para pagá-los em nosso lugar. Isto, no entanto, lesaria a justiça da lei de Deus e estaria em contradição com as leis da vida. Ao seguirmos o exemplo e o sacrifício de Cristo, que desceu entre nós para nos ajudar, mas não para nos substituir, uma vez que o amor não pode gerar injustiça, teremos de enfrentar a nossa paixão, porquanto sem sacrifício não há evolução, e sem evolução não há redenção. Para que a evolução seja nossa, tem que haver uma paixão nossa. Eis, pois, em conclusão, como se desenvolve a mecânica do fenômeno da descida do evoluído, ultimando com a crucificação. Esta é a consequência natural do encontro entre as leis de dois planos diversos. Conforme o sistema vigente no seu nível, o evoluído desce com espírito de unificação e de amor para colaborar e, naturalmente, por meio de sua ação, para transportar até o plano em que desceu esta sua psicologia e método, com os quais ele age em plena conformidade. O involuído, por sua vez, não poderá deixar de recebê-lo, senão comportando-se conforme ele mesmo é, agindo com a sua respectiva psicologia e seus métodos correspondentes, que são aqueles da luta e da agressão, e que se manifestam logo de início, porquanto o involuído, conforme o seu sistema e segundo a sua tábua de valores, exige em primeiro lugar de qualquer um que entre no seu plano a prova do seu valor no terreno da luta para o ataque e a defesa. E o que pediram a Cristo os seus crucificadores, senão que ele desse uma prova de força, salvando a si mesmo? Quem não oferece esta prova não tem valor e merece ser destruído. Eis o choque. O recém-chegado é um intruso e, para ter o direito de viver no plano em que desceu, deve provar que sabe viver conforme as leis deste plano. O involuído está em sua casa, que é feita para ele e na qual ele se encontra bem ambientado, sentindo, portanto, ter o direito e a força para expulsar os estranhos, caso eles não obedeçam aos costumes vigentes naquela casa, da qual, ainda que primitiva, ele se considera o dono. Nesse terreno, o evoluído não tem razão, e se não souber se adaptar e obedecer, deve voltar para a sua casa. E isto é de fato o que o involuído procura fazer logo de início, liquidando o evoluído para se desembaraçar dele. É fácil prever, então, o que deve acontecer quando a natureza do evoluído é, ao contrário, de bondade e de amor, condições nas quais tudo mais se desenrola como consequência fatal dos elementos do fenômeno. A conclusão, portanto, é a liquidação do evoluído, que com o seu sacrifício paga a sua imperdoável culpa de querer amar os inferiores. Falamos de Cristo e de redenção. Eis como também os maiores fenômenos religiosos
podem ser explicados e enquadrados no seio de uma mais ampla ciência da vida, numa biologia que abarca também a sua transformação evolutiva. Chegando a este ponto, tudo parece resolvido. Mas o drama acabou somente nas aparências, pois ele continua na sua substância. Não é possível, com a liquidação material, fazer parar o desenvolvimento de todas as forças postas em jogo como partes do fenômeno. O mártir morre, mas qual das duas leis é a mais poderosa e a qual delas pertence à vitória final? O homem poderá liquidar materialmente o evoluído, destruindo o seu corpo físico. Mas com isto, não é possível anular a lei de um plano de vida, nem o poder que o faz funcionar. Em sua ignorância, o involuído pode acreditar que se trata do encontro entre homens, uma vez que não sabe enxergar além da forma exterior. Mas aqui trata-se do embate de ideias, e não se pode matar as ideias. Aqui acha-se empenhada a lei que rege o universo na sua evolução, e nenhum ser pode sequer abalá-la. As duas leis estão face a face. Elas sobrevivem indestrutíveis aos episódios em que se manifestaram. De um lado, a lei da força, de outro lado, a lei do amor. Qual das duas é mais poderosa, a lei da força ou a lei do amor? Trata-se de uma luta travada não entre indivíduos do mesmo plano para se sobrepujarem usando a mesma estratégia e permanecendo no mesmo sistema, mas sim de uma luta entre indivíduos de planos diferentes para se combinarem, usando estratégias diferentes, filhas de sistemas diferentes. Trata-se de uma luta que tem, de um lado, seres que odeiam para destruir e, de outro lado, seres que amam para criar. O abraço no qual todos esses lutadores não podem deixar de se estreitarem é de rivalidade exclusiva de um lado e de amor fraterno do outro lado. De um lado, a violência destruidora do egoísmo, de outro lado, o poder construtivo do amor. Por trás da luta entre os seres que representam cada um dos dois lados, há uma luta entre os princípios que os sustentam. Qual é o mais poderoso? A quem pertence a vitória? Pertencerá ela à força do egoísmo, que dá vida apenas a um eu separado, semeando a morte para todos os outros, ou pertencerá à força do amor, que dá a vida a todos juntos, semeando vida para todos em colaboração? O impulso do egoísmo acredita que seja mais poderoso por estar concentrado em si mesmo, num único eu, mas representa um impulso de morte para os outros, o que é lógico, pois está mais vizinho do separatismo destruidor inerente ao antissistema. O impulso do amor parece mais débil por estar se expandindo além de si mesmo, abrangendo todos os outros seres, mas representa um impulso de vida para os outros, o que é lógico, pois está mais perto do colaboracionismo reconstrutor inerente ao sistema. O involuído parece o mais forte por estar armado até os dentes, mas é tão somente o mais violento e feroz. Com todo esse armamento de guerra, ele procura em vão suprir a sua fraqueza fundamental, representada pela sua posição de indivíduo isolado e desorganizado.
o evoluído parece mais fraco por estar individualmente desarmado, mas a sua força é muito maior do que a de um ser isolado, pois ele está harmonizado e organizado. Isto quer dizer que enquanto o involuído não pode contar senão com as suas próprias armas e forças, permanecendo isolado de todo o restante, o evoluído está unido por relações estreitas de colaboração com as forças positivas do universo. Estas são as forças que provêm de Deus, aquelas que querem a vida, o triunfo de todos, integrados na ordem do sistema. Este é o lado em que o evoluído está, e isto constitui a sua força maior, porque assim está ao lado da vida e de Deus. O involuído, ao contrário, está ao lado do antissistema, o que constitui a sua maior fraqueza, porque, estando ao lado da morte e das forças negativas da destruição, isto significa a negação da vida e de Deus. O embate entre involuído e evoluído não é somente o encontro de dois tipos biológicos e de dois planos de vida, mas tem também uma profunda significação cósmica. Atrás deste encontro, que nada mais é senão um episódio, está a maior batalha do universo, constituída pelo enfrentamento entre o sistema e o antissistema. Está o encontro apocalíptico no qual todo o sistema, em que está Deus e a parte incorrupta da criação, empenha-se a fundo para a redenção do antissistema, em que se precipitou toda a parte rebelde decaída em ruínas. Temos, portanto, de um lado, o exército dos poderes positivos, colaborando na reconstrução, e de outro lado, o exército dos poderes negativos, tendendo à destruição. No entanto, é lógico que os poderes positivos sejam os mais poderosos, pois Deus está com eles e não pode deixar de ser o mais poderoso, porque se não fosse assim, toda a lógica e toda a lei que rege o universo ruiria. Mas as forças positivas do sistema, que querem a vida, devem ser as mais poderosas, também porque a elas está confiado justamente todo o trabalho de reconstrução no sistema do universo decaído no antissistema. Sem esta sua maior potencialidade, em razão da qual é estabelecida desde o início a sua vitória, não seria possível a salvação pela evolução, que elas dirigem e que nunca poderia ser levada a efeito pelas forças negativas da destruição. A conclusão é que se o involuído fosse mais poderoso que o evoluído, Deus ficaria vencido pela revolta das suas criaturas rebeldes, e o seu universo, com a queda, permaneceria insanável, provando a falência da obra e testemunhando a inaptidão de Deus. Mas, pelo fato de ser da lei de Deus que tudo se reconstitua com a evolução, podemos concluir que o princípio ao qual é destinada a vitória, por ser o mais poderoso, não é o da força, com a qual se arma o involuído, mas sim o do amor, com o qual o evoluído destina-se a reconstruir. Faz parte de todo o plano da criação que o triunfo deve caber à vida e não à morte, pois a vida está do lado do sistema e não do lado do antissistema. Está do lado do evoluído e não do involuído.
isolar a vida, concentrando-a no egoísmo do próprio eu, é ir contra a vida, contra o sistema, contra Deus. Por isso, o evoluído deve vencer. Assim, contra todas as aparências, o involuído é o mais débil e o evoluído é o mais forte. Encontramos a confirmação disto no caso de Cristo. A vitória dos seus crucificadores foi uma vitória fechada no tempo, momentânea, da qual permaneceu apenas a sua história de vergonha, que sem Cristo passaria despercebida como tantas outras. Por outro lado, Cristo, que eles venceram, alcançou uma vitória por milênios. Içado na cruz, Cristo, com o poder do sacrifício e do amor, venceu o mundo que, em nome do egoísmo e do ódio, o havia crucificado. Com este estudo, queremos demonstrar, dando-nos também a alegria de compreender, que o amor é mais forte do que o egoísmo e que na luta entre a força e a bondade, vence a bondade, porque a bondade é superior à força. Deus, que é vida, rechaça por meio da própria vida todas as forças negativas que desejariam destruí-la. E, de fato, tão logo alcance as finalidades da luta pela seleção do mais forte, a vida inicia imediatamente outra luta entre o evoluído e o involuído, a fim de que o evoluído vença o involuído no bem diverso terreno do amor. Quem se liga ao amor é o mais forte, porque, unindo-se com a força central e vital do todo, une-se a Deus. O triunfo final não pertence aos dominadores prepotentes, mas sim àqueles que mais amam, porque quem ama engrandece a vida e quem domina a oprime. O último ato de todo o drama daquela grande paixão do universo, denominada evolução, é o ilimitado abraço de amor. É no amor que o universo, por meio do sacrifício, encontrará a sua redenção. Subir o Gólgota significa também ascender ao céu. Erguer-se na cruz significou também erguer-se acima do plano inferior da vida do mundo. É com o amor que se reabsorve o ódio, que se reorganiza a desordem, que se reconstrói a vida. É no triunfo do amor que se finalizará este nosso volume de estudo das tantas misérias humanas, ao lado da história que iremos expondo. O triunfo do amor constitui a última fase da paixão do evoluído que desce à terra em missão de sacrifício para salvar os seus irmãos mais atrasados. Aqui também trata-se de uma lei geral, à qual está sujeito o ser toda vez que se põe a percorrer estes caminhos. Chegando à última fase, em que o fenômeno amadurece, ocorre a inversão da lei do plano inferior naquela do plano superior, que então vence a outra, substituindo o egoísmo pelo amor. Desse modo, o evoluído impõe a sua lei no lugar da lei do involuído, que assim é vencido. Este é o epílogo de todo o processo, que resulta na apoteose do evoluído vencedor e na catarse biológica dos involuídos, que, assimilando a lição, conseguem se transformar em evoluídos. Assim triunfa o bem, a alegria, a vida. Este é o grande milagre que o amor realiza na terra
quando desce do alto. Trata-se do milagre da transubstanciação, que faz do ódio nascer o amor. Trata-se do milagre da reconstrução permanente, que nos faz pensar numa criação contínua. Essa criação aparentemente contínua é devida a este processo permanente de reconstrução, pelo qual as forças positivas do sistema só terão descanso quando houverem reabsorvido e corrigido, por meio da redenção, todas as forças negativas do antissistema. É assim que a permanente presença de Deus, também no antissistema, continuamente o corrige, o redime e o salva, até saná-lo completamente, para poder assim reabraçá-lo depois de havê-lo reconduzido todo ao seu seio. Eis o grande liame de amor que une entre si os diversos planos da evolução. Eis como, por este liame, para efetuar a salvação dos mais atrasados e elevá-los ao alto, o evoluído desce ao plano inferior do involuído. Eis o destino dos mais adiantados, que se sacrificam por amor, cumprindo um destino escrito na lei de Deus, que deseja a salvação de todos. Eis como, por meio do amor, realiza-se o milagre da redenção do mundo. Observamos assim todas as fases da batalha. Primeiramente, a condição deplorável dos involuídos e a sua lei de egoísmo e de luta. Depois, a lei de amor, que impera nos planos mais elevados e que o evoluído obedece, descendo em missão à Terra para ajudar. E, finalmente, a tremenda resposta dos involuídos com a crucificação. Esta é a liquidação material do evoluído, que morreu, mas cuja lei, mesmo assim, não se extinguiu. Ela é a lei de amor e de vida, que é a própria lei de Deus e que rege o universo, razão pela qual não pode deixar de ser a mais forte e de vencer a grande batalha. É assim que, no fim, com o amor, o evoluído vence desarmado o armadíssimo involuído, conduzindo-o do plano da luta e da força ao plano da união e do amor. Eis como se desenvolve todo o processo, pelo qual é reduzida a grande fratura do universo decaído. Eis a forma pela qual o sistema se dobra sobre o antissistema para redimi-lo da queda e reconduzi-lo ao estado perfeito originário de sistema. Eis como se realiza, por meio da dor e do amor, aquele tremendo esforço da subida, que se chama evolução. Amor e dor. Amor é a lei de Deus com a qual, na origem de tudo, realizou-se a criação. A dor é o impulso oposto, negativo, introduzido pela criatura rebelde com a sua revolta. Estes dois fatores constituem as duas leis opostas, a do sistema e a do antissistema. Seus símbolos são representados pelas duas traves que formam a cruz, uma horizontal, estática, feita apenas para se apoiar, negativa em face da ascensão, representando a dor, que é a lei do antissistema, e a outra vertical, dinâmica, feita para subir em direção ao céu, positiva como ascensão, representando o amor, que é a lei do sistema. Os dois símbolos encravam-se unidos na mesma cruz, firmando a inexorável lei da evolução, dada pelo sacrifício. Por isso, sobre o mundo rebelde, eleva-se a cruz como símbolo de salvação.
pois somente com a própria crucificação a humanidade poderá se salvar. As leis que observamos são aquelas que marcam o caminho da existência dos vários tipos biológicos conforme a sua natureza. Isto é o que forma o próprio destino de cada um, mas, sobretudo, o destino do ser evoluído. Assim, um destino pode constituir o drama de uma vida, tanto maior quanto mais titânico for aquele destino. Há destinos comuns, cinzentos, insípidos, que se arrastam pela terra presos a pequenas coisas. Mas há também destinos tremendos, apocalípticos, feitos de dores, alegrias e conquistas poderosas, de dimensões gigantescas. Destinos nos quais se embatem o céu e a terra numa luta que arrasta e esmaga o indivíduo numa tempestade cósmica. Há destinos constituídos de ideias pequenas, de realizações elementares, que não vão além das dores e das conquistas suportáveis por um menino. Mas há também destinos nos quais se agitam os maiores problemas do universo e nos quais, por meio de grandes paixões, devem ser realizadas as maiores conquistas em meio a grandes dores, para escalar a evolução até o céu. Trata-se de destinos feitos de tormenta criativa para os titãs do coração e do pensamento. Destinos de tormento proporcionado àquela potência em que a dor bate duramente sobre a bigorna daquelas almas para fazer emergir aquela potencialidade em centelhas que iluminem o mundo. Assim, o porvir é conquistado por obra dos pioneiros do progresso, os mártires da evolução. Eles realizam, sobretudo para os outros, o grande esforço e a sua maior paixão, que é fazer o homem elevar-se para o próprio bem dele. E muitas vezes o mundo responde com a inveja e a perseguição em vida, com a crucificação e com a exploração depois da morte. Destino, o enigma de toda alma. Inexoravelmente acorrentada a ele, a alma o vai desenvolvendo em sua vida. Cada alma tem o seu destino como carne de sua carne, mas não o conhece e por isso indaga, buscando a revelação do seu mistério. Tudo está escrito no livro do destino, mas a alma não sabe ler. E cada um permanece com o seu. 1000 destinos encontram-se na vida, tocam-se e influenciam-se reciprocamente, mas não é possível permutá-los nem destruí-los. São como inúmeros trilhos estabelecidos sobre os quais tudo tende a correr ao longo da vida toda. Mas por quê? Quem construiu este trilho? Por que eles são tão diferentes de homem para homem? Conhecemos a lei segundo a qual, como consequência de nosso passado, continuamos caminhando sobre o trilho que temos construído em nossas vidas precedentes, vivendo conforme quisemos viver. Mas como isto foi de fato realizado, as formas, as particularidades, a realidade como foi por nós vivida, tudo nos escapa e se aprofunda nas trevas insondáveis do mistério. Este é um problema de todos e não apenas de um em especial, porque não obstante as particularidades sejam múltiplas e diversas para cada um, todos vivemos e não podemos deixar de nos movermos senão dentro do âmbito da mesma lei comum a todos. O destino é esse trilho que quer nos levar numa determinada direção. É possível corrigi-la,
mas sempre com base naquele impulso precedente que foi realizado livremente por nós e que continua fatalmente nosso. É assim que, por este seu passado, grande parte de nossa vida já está traçada. O impulso fundamental, o tom geral, o tipo de trabalho a realizar e de experimentações a desenvolver já estão prefixados, tendo sido estabelecidos pelo modo como quisermos construir nossos instintos e qualidades, que constituem justamente o trilho sobre o qual devemos seguir adiante e do qual não podemos sair. No passado, com nossos desejos de nos associarmos a forças boas ou más, semeamos os germes das nossas atrações e reações que deverão se desenvolver agora e das quais dependerão nossos encontros e nossa conduta. Até agora, apenas iniciamos a história de nosso protagonista, da qual nos distanciamos a fim de analisar problemas mais amplos, surgidos de suas particularidades. Voltemos à narrativa para segui-la mais de perto. Aquele protagonista também estava ligado ao seu destino particular, que estava definido para ele desde a sua meninice e que continuou a arrastá-lo na mesma direção para fazer sua vida percorrer determinados pontos fundamentais. É um destes pontos que constitui o episódio que queremos expor aqui, porque ele representa um exemplo para confirmar a tese sobre o Evangelho sustentada neste volume. A sua vida havia sido um desenvolvimento lógico, em que os fatos vividos constituíam as sucessivas proposições. Dores e alegrias, condições de ambiente e dificuldades a superar, tendências e realizações alcançadas, tudo convergia para o fato central que constituía a maior realização daquela vida. Tal realização, que era o conteúdo fundamental daquele destino, consistia no cumprimento de uma missão de progresso espiritual. Para este fim, os acontecimentos daquela existência haviam se desenvolvido, todos visando a um mesmo objetivo. O ambiente, educação, qualidades, dificuldades, eventos, dores, tudo isso teve uma função principal, que foi preparar aquele homem para o cumprimento da sua missão. Em seu devido tempo, todas as satisfações materiais que podiam induzi-lo a permanecer ligado à vida terrena haviam sido tirados dele, a fim de incitá-lo a se aprofundar introspectivamente dentro de si, em vez de se distrair em projeções para fora, na vida comum de superfície. Foi possível, assim, realizar em silêncio a concentração e o amadurecimento daquela alma, para torná-la apta ao cumprimento do seu destino. Aconteceu, então, durante seu desenvolvimento, que depois de tanta preparação íntima, soou a hora em que aquele homem devia dar o seu fruto exterior, saindo da sua fase apenas preparatória, feita de solidão e silêncio, para entrar na fase de realizações com o seu trabalho no mundo, sem a qual sua missão não poderia ser cumprida. Assim, quando ele estava bem amadurecido e a hora chegou, o destino o tomou pelos cabelos e o lançou naquela longínqua terra já prevista, pois tratava-se do lugar mais adaptado para ele poder cumprir a sua missão. Aqui começa a história que interessa à nossa tese evangélica.
Por isso, procuraremos agora focalizar aquele período significativo daquela vida. Nós o contaremos tal como foi vivido, mas o observando em profundidade. Nessa história não aparecem pessoas, mas sim as causas de seus movimentos, representados pelas forças que muitas vezes as fizeram agir sem que soubessem, como cegos instrumentos. As pessoas não interessam, mas sim e tão somente o funcionamento da lei, que se oculta atrás delas e explica os seus atos. Além da forma, interessa a substância. Por isso, mostraremos a realidade que move as aparências, permanecendo aderentes mais às causas do que aos efeitos. Poderemos, desse modo, estudar a técnica segundo a qual se desenvolve uma missão, observar como se dá o fenômeno da descida das forças do alto, oferecer, enfim, uma prova experimental das verdades do Evangelho, que parecem as mais irrealizáveis. Procuraremos, nesse caso particular, aquilo que tem valor universal e que pode interessar a qualquer um cujas condições de vida venham a ser iguais ou semelhantes. Nossa finalidade é tornar compreensível o valor moral da narrativa, fazendo ressaltar os ensinamentos benéficos que dela possam ser deduzidos. Eis que um certo dia, depois de uma longa e dolorosa preparação interior, aquele destino estava maduro para sair pelo mundo e alcançar a sua realização. Purificado o mais possível dos piores instintos da animalidade, tais como o orgulho, o egoísmo e o instinto de domínio, o sujeito havia sido testado na sua fidelidade ao ideal e preparado para a sensibilização. A adaptação é uma das fundamentais leis biológicas necessária para garantir a sobrevivência. Assim, a vida do sujeito no plano físico havia se adaptado na aquisição de qualidades para realizar trabalhos espirituais, as quais, porém, não eram absolutamente adequadas para vencer no plano humano, onde sua missão deveria ser cumprida. Eis então que no desenvolvimento da lógica daquele destino surge a necessidade de que um indivíduo especializado na direção espiritual, portanto inepto para a costumeira luta da vida prática, recebesse os indispensáveis auxílios para realizar a sua missão. O desenvolvimento de uma missão representa um trabalho complexo, no qual devem concorrer muitos elementos, combinando-se no momento e na medida justa. Para produzi-los, são necessárias muitas qualidades diferentes, inclusive opostas, que um homem sozinho não pode possuir. São Francisco lançou espiritualmente a sua obra, mas depois teve de ceder a outros, dotados de qualidades bem diversas, a direção e disciplina da sua ordem. Como, então, reunir tão diverso material humano e espiritual necessário para poder completar a obra até o final? Para isto, deve intervir ostensivamente a inteligência superior que dirige todo o procedimento, sem o que a obra não poderia se realizar. As causas são, sem dúvida, espirituais, mas devem, neste caso, descer para atuar com efeitos concretos, fixando-se na Terra. Esse é um momento interessantíssimo, porque é nele que aquele mundo espiritual, quase sempre escondido no mistério, vem a se manifestar em nosso plano de vida,
processo no qual podemos vê-lo aparecer e funcionar, o que nos permite dirigir a nossa observação também para esse mundo de mistério. Esse é o mundo das causas, que está oculto em profundezas impenetráveis ao nosso olhar, mas que naquele momento é obrigado a tomar forma exterior, tornando-se perceptível. Eis então que nossa narrativa começa a tomar corpo na hora da madureza do destino que estamos observando, porque as forças que o dirigem encontram-se na necessidade de sair do mistério e se porem a agir de modo manifesto, descendo a colaborar com as forças que agem em nosso plano, a fim de que aquele destino se cumpra como elas exigem. O chamado de um destino para cumprir uma missão não se dá pela costumeira invocação verbal de nossas preces. Os fins a serem alcançados são de caráter universal e interessam à vida no seu maior trabalho, que é a evolução. Além disso, as forças do alto, tendo preparado e conduzido tudo até este ponto, assumiram uma velocidade própria no empenho de continuação do desenvolvimento lógico daquele destino na direção já iniciada. Tudo isto constitui uma necessidade de intervenção, uma inevitável descida das ajudas do alto. Esses destinos, planejados pelas forças espirituais, não podem prescindir da contínua direção e assistência delas, que devem acompanhá-los em sua transformação, providenciando as diversas necessidades de cada momento, pois o cumprimento de uma missão representa a construção de um edifício complexo, em que entram materiais de forma e natureza diversas. E cada coisa deve estar em seu lugar e executar o seu trabalho no momento preciso, utilizando as capacidades específicas de diferentes tipos, que são chamados cada um a seu turno para efetuar, conforme suas qualidades, diferentes funções. Trata-se muitas vezes de vontades humanas rebeldes, ignaras de tudo isto e encerradas no seu egoísmo. É preciso, portanto, induzi-las à ação necessária, fazendo-as moverem-se por meio de fios aos quais elas obedecem naturalmente, com o uso de miragens e o estímulo dos seus instintos, sem o que a sua participação não poderia ser obtida. Não há outro modo para induzi-los ao trabalho pelo ideal quando é necessária a participação de seres habituados a se moverem apenas para o próprio interesse. Começamos a perceber, assim, como é complexa a arquitetura do trabalho necessário para levar a bom termo o cumprimento de uma missão. É parte inerente desse trabalho a intervenção direta das forças do alto, que em determinado momento torna-se necessidade absoluta. No desenvolvimento de nossa narrativa, chegamos agora a um estado de amadurecimento pelo qual aquela intervenção do alto torna-se indispensável, porquanto, de outro modo, ficaria comprometido o fruto de toda a preparação anterior. Antes de escrever estas páginas, procuramos estudar, com o método da observação, a estratégia e a técnica desta intervenção do alto, desta descida das forças espirituais. E é isto que veremos agora. O fenômeno da realização de uma missão nunca para, movendo-se sempre impelido pelo seu dinamismo. Primeiro deve amadurecer aquele que a deve cumprir.
As forças do alto ocupam-se sobretudo dele e não lhe dão descanso. Por vezes o golpeiam com o chicote da dor para excitar as suas reações, e por outras o isolam no silêncio, a fim de que se concentre e, olhando introspectivamente na profundeza, compreenda. Por vezes impõe a ele provas de absoluta fidelidade e de obediência cega, e por outras o circundam de luz para aprender a ver e depois ensinar os outros a verem. Mais tarde, quando aquela alma estiver bem moldada para os fins desejados, aquelas forças do alto a lançam no mundo ambiente, completamente diferente, onde imperam outras lutas e psicologias. Este é o momento crítico do fenômeno, no qual se cumpre o aferimento em contato com a realidade de nosso mundo. Para este ponto convergem todos os impulsos do passado, à semelhança de muitos raios luminosos focalizados no mesmo ponto para acender o estopim que deve gerar o incêndio. Então ele superou todas as fases de preparação. O alto, que preparou este amadurecimento, está interessado nos seus efeitos, que fazem parte do desenvolvimento de seus planos. O momento é crítico e resolutivo. Então, aquelas forças do alto, com as quais aquele homem havia livremente aceitado ligar-se, tomam posse dele para fundi-lo com a missão e o lançarem agora para o seu fatal cumprimento. Chegando a este ponto, a mecânica destas forças dá ao desenvolvimento da missão uma característica de fatalidade. Agora, o homem que a aceitou foi lançado e não pode mais se retrair. Isso não significa que ele não seja livre, pois é consequência da sua própria velocidade, que ele desejou adquirir e que agora ganha vida, não lhe permitindo mais parar e muito menos retroceder. As forças que o guiaram até aqui já sabiam disso, tanto que podem agora confiar nele. Eis então um homem que, arrastado por sua própria velocidade, acaba por fim amarrado a um impulso que já é mais forte do que ele. Trata-se de um impulso fatal, porque ele está empenhado com um determinismo implícito no desenvolvimento de todo o fenômeno, com o qual se comprometeram as forças do alto, que muito antecipadamente estavam preparando tudo para o êxito certo. O resultado positivo da ação de todas estas forças está no fato de que agora tudo deve se cumprir até o fim, não havendo poder humano que possa fazer parar o seu desenvolvimento. Tal estado de fato resulta bem claro para nós, porque, olhando na profundidade, podemos ver não só a natureza e o movimento das forças que estão em campo, mas também o seu lógico desenvolvimento até este momento decisivo. Podemos, portanto, compreender racionalmente esta característica de irresistibilidade no cumprimento da missão. É natural, porém, que o mundo, vivendo com outra psicologia e, por isso, não levando em conta essas coisas, tenha cometido um grande erro em face de tal missão, justamente porque não havia compreendido a existência de uma missão, e também porque, mesmo quando a admitia, acreditava que fosse possível dobrá-la, adaptando-a para fins particulares, enquanto tudo já se encontrava além do alcance de qualquer poder humano.
Desta fundamental incompreensão, nasceu e se desenvolveu na realidade vivida aquele embate que observamos entre evoluído e involuído, entre as forças do alto focalizadas na missão e nos indivíduos que deviam executá-la, e as forças do mundo que, sem nada compreender, resistia a elas para rejeitá-las. Aqui se reproduz, em proporções humanas, na forma mais próxima de nós, mais particular, mais viva, a batalha que vimos em suas grandes linhas no encontro entre diferentes planos de vida. Foi para melhor compreender a história narrada por nós aqui que antecipamos aquele estudo acerca do encontro de biótipos e de níveis evolutivos. Já ingressamos no ponto culminante da batalha, e as premissas expostas nos permitirão uma melhor compreensão. Estudaremos a sua estratégia e técnica, mas, dado o mecanismo de todo o fenômeno e os elementos de que ele resulta composto, é fácil prever, ainda antes do início da batalha, qual deverá ser a sua conclusão. Apesar da resistência de todos os obstáculos, imposta naturalmente por incompreensão, o cumprimento da missão era necessário e inevitável, razão pela qual, mesmo as maiores potencialidades levantadas contra a sua realização, ao invés de vencerem, como acreditavam firmemente que aconteceria, por não haverem compreendido nada, despedaçaram-se, como era lógico, e foram derrotadas. Continuemos a estudar a técnica do desenvolvimento de uma missão, especialmente o modo como se verifica o fenômeno da descida das forças do alto. Na amplitude do movimento, o protagonista desaparece como um dos elementos entre tantos investidos pelos impulsos que movem a missão. Deixemos de lado por um momento o indivíduo para nos ocuparmos do movimento geral no qual funcionam os outros elementos menores. Colocando-nos diante do fenômeno da intervenção do alto, estudemos a técnica usada por estas forças para descerem na terra e arrastarem assim os seus instrumentos, fazendo-os agirem de conformidade com os fins pré-fixados. Nunca vemos Deus intervir diretamente, manifestando-se nos eventos humanos, mas sempre por meio da interposição das pessoas participantes. Para poder descer do alto, as forças espirituais necessitam de processos de transformação, que ao reduzi-las, permitem-nas manifestarem-se em nosso plano de vida. Deus, que é a causa imaterial de tudo, não pode se manifestar diretamente no nível sensório de nosso mundo. Ele é a causa e, como tal, não pode descer no terreno dos efeitos, mas somente manobrá-los da profundeza onde está situado. Estes seus agentes exteriores, que se encontram no campo da matéria, denominam-se instrumentos. Mas como Deus os movimenta? O que nos interessa agora é conhecer a técnica desta ação de Deus na Terra, realizada por meio desses instrumentos. Para o cumprimento de uma missão, são necessários instrumentos de todo gênero, e cada um é utilizado conforme as suas qualidades. Aqueles que devem executar a parte mais elevada, espiritual, são treinados e amadurecidos com atividades específicas, à semelhança dos atores principais de uma ópera. Os outros são coadjuvantes,
aos quais são confiadas as partes secundárias, que, embora não sejam de conceito diretivo, e sim de execução material, mesmo assim são necessárias para o cumprimento da missão. Para os atores principais, é necessária a compreensão e a aceitação por livre adesão do respectivo trabalho oferecido a eles. Para os demais, porém, ainda não amadurecidos e incapazes de compreender, isto não é possível. Como então fazê-los agirem? Para movimentá-los, é preciso falar com eles na linguagem terrena comum, e não com a linguagem espiritual, que eles não compreendem. É preciso ver como eles são constituídos e então fazê-los agirem, tocar as teclas às quais eles obedecem, apoiando a alavanca sobre os instintos que os fazem se mover. Somente assim é possível obter a sua colaboração e conseguir deles, em resposta, as reações desejadas. As molas que movimentam o homem comum, submerso no plano biológico da animalidade, já foram por nós esclarecidas antes nos capítulos precedentes, a fim de termos pronta agora a chave que nos explica o funcionamento desta técnica. No presente caso, para que a missão pudesse ser realizada, o alto devia servir-se justamente de seres comuns, do biótipo involuído, dotado de instintos e qualidades comuns, uma vez que era necessário utilizar o material corrente. Para fazer este material agir, visando um trabalho superior que ele não compreende, é lógico que não há outro meio senão a via indireta. Vimos como esse biótipo se comporta diante dos ideais. Se para movimentar esses seres fosse colocada diante de seus olhos a verdadeira finalidade para a qual devem agir, dada por um fim espiritual superior, nada se conseguiria. Já vimos as suas características e quais os impulsos a que eles respondem. É necessária uma inserção no seu egocentrismo, oferecendo-lhes a ideia de uma vantagem pessoal que satisfaça aqueles instintos, somente aos quais eles respondem. É inútil, portanto, revelar para eles a sua verdadeira função de instrumentos em relação ao cumprimento de uma missão. Eles não desejam obedecer e fariam mau uso de qualquer conhecimento, utilizando-se dele para se evadirem de sua tarefa, que tem, no entanto, necessidade absoluta de ser executada. Dado que eles também são instrumentos necessários e que são bem munidos com todas as armas humanas, das quais são mestres, não há outro modo para fazê-los trabalharem a serviço de uma missão senão deixá-los em sua ignorância. Se fossem capazes de compreender, a verdade poderia ser dita para eles. Mas não lhes é possível compreender, porque eles pensam de acordo com a lei de seu plano, a qual é diferente e à qual querem reduzir tudo. Também não é possível transformar o seu biótipo e destino, tanto mais porque se trata, para eles, de dar somente uma contribuição momentânea e acessória, embora necessária para realizar a missão. De que maneira, então, fazê-los agirem, respeitando como é necessário a sua liberdade? O meio existe e consiste na miragem. Por meio dela, as forças do alto os farão se moverem, fazendo nascer diante deles aquela imagem que pode interessá-los, atrás da qual irão correr.
A imagem é fictícia e, como todas as miragens e ilusões da vida, logo cai, mas nesse ínterim faz aqueles instrumentos se movimentarem, a fim de executarem aquela parte do trabalho mecânico exterior, necessário para a realização das finalidades do alto. Tudo isto permanece dentro da justiça. Ninguém pode obter mais do que merece. O que fazem eles para o ideal? Se soubessem que estão sendo utilizados como instrumentos para outros fins e não para os próprios, o que fariam? Estamos no plano do egocentrismo, em que não se aceita esforço senão para a própria utilidade. Então, uma vez que é difícil e até mesmo prejudicial para a missão fazê-los compreenderem, pois se compreendessem, nada mais fariam, torna-se justo que sejam comandados como cegos e guiados por quem sabe ver. Assim, eles executam o trabalho útil para a missão, mas, conforme a justiça, não colhem nenhum merecimento, porque não fazem aquele trabalho para a missão, mas somente visando a sua miragem. Como agir diferentemente se o seu trabalho é necessário e se eles nada fariam sem a miragem? E o que se pode pretender que as miragens sejam, senão ilusões? O que mais se pode achar nesse plano de vida inferior? Assim, o resultado final é que estes instrumentos são utilizados para finalidades que não se pode fazê-los compreenderem, sendo utilizados porque a sua participação é necessária. E tudo isso sem a sua vontade, sem a sua adesão e sem o seu merecimento. Disto segue que, da sua parte, eles recebem uma utilidade material proporcional ao trabalho executado, como é justo, mas com isto recebem toda a sua paga na moeda de seu mundo. Depois disto, é justo também que sejam afastados de uma obra da qual nada compreenderam e que sejam liquidados. Eles não podem ter o direito de ingressar na fase dos méritos eternos, assim como também não podem manter a própria posição de instrumentos estáveis, unidos a uma missão da qual permaneceram desconectados. Eis então como, no cumprimento da missão que estamos aqui observando, os materiais necessários comparecem para fazer os trabalhos acessórios. Depois, quando o trabalho está terminado, eles desaparecem como figuras secundárias, que dentro do plano maravilhoso do desenvolvimento da obra foram chamadas a executar a sua parte em posição subordinada. Podemos, desse modo, explicar o caso que estamos contando. Assim, tão logo a missão ingressou na fase prática de realização terrena, surge uma espécie de conflito. De um lado, tem-se uma missão verdadeira, desejada por Deus e longamente preparada, que se tornou fatal e que foi lançada para o seu inevitável cumprimento. De outro lado, miragens terrenas, buscadas pelos homens para seus fins particulares, que dizem respeito somente ao interesse pessoal dos indivíduos que as vislumbraram. O resultado final não podia ser senão aquele cujas razões explicamos aqui, dado pela liquidação daqueles instrumentos tão logo houvessem completado a sua função. Esta é a conclusão lógica do encontro entre as forças em ação, conforme a sua natureza. Houve a liquidação dos instrumentos
porque era necessário distanciá-los de uma obra que não haviam compreendido, mas que eles, por terem ingressado nela momentaneamente, procuraram colocar a serviço de seus fins particulares. Mas era necessário distanciá-los também porque, uma vez esgotada a sua função, eles podiam se tornar nocivos à missão, já que, ao invés de ajudá-la, seriam levados a submetê-la às suas próprias diretivas, assenhorando-se da obra e, desse modo, desviando-a das finalidades estabelecidas para a missão. Neste momento, eles feriam um dos pontos nevrálgicos mais sensíveis da lei de evolução, pois, visando finalidades particulares, procuravam paralisar o seu funcionamento. É natural, então, que uma lei de tão alta potencialidade tenha reagido inexoravelmente, esmagando todos os obstáculos que os instrumentos procuraram contrapor à realização da missão. Eis como se explica que seres poderosos e armados de todos os meios tenham sido definitivamente afastados, não por um homem que nada pode, mas sim milagrosamente pela irresistível intervenção das forças do alto. Deste modo, eles passaram perto de uma obra e de uma missão, mas não a viram. Deram a sua contribuição sem compreendê-la e, no fim, recaíram na rotina das coisas do seu plano de vida normal. Assim, eles desapareceram da cena, onde nada mais lhes restava fazer. Foi uma eliminação provocada por eles mesmos, porque, em vez de meios de ação, haviam se transformado em força negativa contra a missão. Ela, no entanto, não podia se curvar, nem podia se adaptar, razão pela qual eles desejariam destruí-la. É perigoso desafiar o alto, porque ele é o mais poderoso. O erro deles consistiu em parar na superfície e não ver na profundeza, em acreditar que estavam tratando com um homem e não com o instrumento de uma missão. Que poder e valor pode ter um único homem? E tudo isto era tanto mais verdadeiro neste caso pelo fato de se tratar de alguém absolutamente inerme, desprovido de meios e de qualquer poder, avesso a lutas, desejoso tão somente de amar e abraçar. E foi justamente esta sua fraqueza humana que os induziu ao erro. No entanto, um homem a quem está confiada uma missão não deve ser considerado isolado, porque atrás dele movem-se invisíveis, mas poderosas forças espirituais que querem alcançar seus fins e contra as quais é loucura lutar, pois não há forças humanas que as possam vencer. Assim, em sua cegueira, eles não compreenderam nada do que estavam enfrentando, ignorando completamente forças e planos que ninguém na Terra pode dobrar. Um ataque assim é perigoso, porque depois ricocheteia, retornando sobre o agressor, e tanto mais violentamente quanto mais forte for o ataque. Se não houvesse este sábio jogo de forças, não haveria na Terra nenhuma defesa para quem se ocupa das coisas do Espírito, e não seria possível se realizar tais missões. Em tal condição, a ação do alto ficaria paralisada na Terra, à mercê da vontade humana, de modo que no conflito Deus seria vencido, pois seria concedido às forças do mal o poder de impedir a atuação divina.
Tudo isto faz parte da técnica usada pelas forças espirituais para descerem à Terra. Nelas está inserido o poder de paralisar todos os ataques e de derrubar todos os empecilhos. As forças do bem são as mais fortes, e as forças do mal não podem prevalecer contra elas. Não é possível modificar isto, pois assim está escrito na lógica da lei de Deus. Foi então que as forças do alto, no momento decisivo, no qual o êxito da missão era ameaçado de ficar comprometido, tiveram de se manifestar claramente também em nosso plano humano, e podemos dizer de forma milagrosa, pois manifestou-se de modo excepcional, absolutamente fora do sistema comum e habitual, segundo o qual as coisas costumam acontecer. De fato, na Terra, não é normal que os débeis e os inermes vençam. Assistimos ao encontro entre duas estratégias, uma com base na força e outra com base no ideal. Aquela com base no ideal foi a vitoriosa. Os lutadores da estratégia da força foram vencidos pelo seu próprio erro, pois acreditaram que a sua estratégia de força e de astúcia, que demonstra ser o maior poder na Terra, fosse a mais poderosa de modo absoluto, mesmo contra as forças do céu, as quais, porém, ainda quando descem à Terra, são sempre regidas por outras leis. É raro que a mão de Deus se manifeste abertamente na Terra, mas certamente ela é a mais pesada, sendo impossível aos meios humanos contraporem qualquer resistência a ela. Assim prosseguiu o desenvolvimento da missão, que continuou fatalmente o seu caminho. Mais uma vez, ninguém conseguiu paralisá-la, e o trabalho de construção retomou o seu ritmo regular conforme os planos pré-estabelecidos. Assim como em todos os momentos decisivos para a construção da obra, a figura salvadora de Cristo apareceu, desta vez para acalmar a tempestade e conduzir a nave até o porto. E assim a missão foi salva. Final do capítulo 5.